dia, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, feriado. Graças a Deus que alguma vez tenha um feriado e por isso ainda não tinha vindo aqui. Estive a limpar algumas coisas, a dormir mais um pouco. Com certeza alguns se identificam comigo. Mas antes de sequer começarmos alguma coisa, eu tenho a agradecer a uma menina de 9 anos. Ela sabe quem é. Muito obrigada. Já lhe agradeci pessoalmente, mas quero-lhe agradecer a ela e aos pais pela maneira humilde e simpática e simples de serem. E ela disse que tinha visto o meu canal e disse-me uma coisa muito bonita que eu gostei muito, que eu sou linda. E diz que mete muitos likes nos meus vídeos. Por isso eu quero agradecer a essa menina de 9 anos, que é uma princesinha, e que ela realmente possa ter Deus na vida dela e dos pais, e que possa ser abençoada como está a ser, que é uma boa menina na escola e nos desbravadores, e que Deus a possa proteger em toda a sua vida e que os pais possam ver. Então agora vamos lá, vamos para um novo capítulo, se chama O Culto Familiar na Bíblia. Diz assim em Atos, capítulo 3, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abrão, da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém por isto. Vamos ler aqui o altar de Abrão. Abraão é chamado o pai da fé pelos crentes das 3 maiores religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Os livros sagrados e os comentários que fazem autoridade nestas religiões assim o apresentam pela fé, que era a expressão real do seu relacionamento constante com Deus. Abrão é chamado na própria Bíblia o amigo de Deus. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abrão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 23 e também em 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Vamos então, o que é que podemos falar de Abrão? Abrão foi um homem extraordinário. Pecou, mas foi um homem extraordinário porque confiou plenamente em Deus. Comandou um grande exército de pessoas, mas o que interessa é que, no meio disto tudo, que apesar de todos os problemas que ele teve, ele confiou plenamente em Deus. E isso é o que eu quero trazer para hoje, para vós. Alguma situação de vida que nós estamos a passar menos boa, que nos afeta, que nos transtorna, que nos faz pensar, será que eu vou sair desta? Não desistam. Deus está no alcance. Se Deus ainda não resolveu, é porque ainda não é o momento. Se calhar para que vós estejam mais perto dele, para que estejam mais tempo junto dele, para que façam mais orações a ele, para que falem mais com ele. Deus não se esquece de cada um de nós. Ele ajuda-nos em cada momento de nossa vida. Nós é que realmente, de vez em quando, temos que mudar a nossa maneira de ser e a nossa vida e dedicar-nos mais a Deus. Vamos à nossa reflexão. Onde quer que passasse, deixava como monumento um altar de adoração a Deus. Estamos a falar de Abraão. A sua religião era vivida diariamente em família de forma constante. Este era um testemunho poderoso que ele deixava ao longo da sua caminhada. Esta vivência constante com o Senhor fazia dele um amigo de Deus. Ellen White afirma, a este propósito, Abraão, o amigo de Deus, deu-nos um digno exemplo. A sua vida foi de oração e humilde obediência. Ele foi como uma luz para o mundo. Onde quer que armasse a tenda junto dela, erguia o altar, reunindo para o sacrifício da manhã e da tarde todos os membros da sua família. Uma luz semelhante deve irradiar dos lares cristãos.
O amor deve ser revelado nos atos. Deve estar presente em todas as conversas domésticas, revelando-se em refletida bondade, em amável, desinteressada cortesia. Existem lares onde são praticados estes princípios, lares onde Deus é adorado e reina o mais verdadeiro amor. Desses lares sob a Deus, a oração matutina e vespertina, qual incenso suave, e as suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Precisamos da força e da graça nascidas da oração fervorosa. Este meio de graça deve ser usado diligentemente a fim de desenvolver a musculatura espiritual. O que é que nós podemos tirar daqui de Abrão? Abrão fazia em cada sítio que ele acampava, ele fazia um altar a Deus. E ele e sua família inteira tinham que orar a Deus naquele altar. E era sempre feito de manhã e à noite. É aquilo que nós precisamos. Se calhar nós não conseguimos ser aquelas pessoas convictas que Deus está na nossa vida, acreditarmos e termos a fé que Deus nos resolve os problemas, porque ainda não temos este culto familiar de manhã e à noite. Vamos pensar nisso. A oração não faz descer Deus a nós, mas eleva-nos a Ele. Faz-nos reconhecer mais e mais as nossas grandes necessidades. E daí a nossa obrigação para com Deus e a nossa dependência dEle. Esta é uma questão de todos os dias. Cada manhã consagrai-vos e à vossa família a Deus para esse dia. O exemplo do patriarca Abraão inspira os crentes amigos de Deus a consagrarem-se diariamente à sua família através da oração e do culto familiar. Cada família que o faz continua no legado da herança espiritual do pai da fé. Da mesma forma como diariamente Abraão reunia a sua família e a sua casa para adorar em Deus, assim as famílias que praticam o culto familiar continuam no exemplo do patriarca da fé. No culto doméstico, a família é consagrada diariamente a Deus em adoração e humildade, sacrifício de amor aprazível a Deus. O patriarca Abraão era o líder familiar, não apenas a nível sociológico, como também a nível espiritual. Ele era o responsável pela sua família e pelo seu clã, composto por outras famílias que lhe eram chegadas por laços não só de sangue, mas também de amizade ou de serviço. A prioridade máxima de Abraão era conhecer Deus e transmitir-lhe esse conhecimento aos seus filhos e à sua casa. Amém por isto. Ainda bem que temos exemplos da Bíblia que nos mostram de como é tão simples chegar ao pé de Deus. Se há algo que nos está a afastar, se por exemplo, não consigo fazer o culto familiar porque eu acordo em cima da hora e ainda não me organizei. Peçam a Deus essa organização. De manhã nunca consigo fazer oração porque o meu filho consegue pôr a casa em alvoroço porque nunca acorda a horas, porque faz birras. Peçam a Deus. Antes de sequer fazermos um culto familiar, temos que pedir a Deus. Temos que orar mesmo. Temos que ajoelhar. Pedir perdão pelas nossas faltas e pedir que nos ajude diariamente a conseguirmos, diariamente, não vamos pedir para amanhã nem para depois, é para hoje. Diariamente, que nos ajude a cada momento a estarmos mais próximo dele. E ele vai nos ajudar, com certeza. Espero que tenham gostado, tenham um dia muito abençoado, aproveitem para ou descansar ou passear, vendo a natureza que Deus criou para cada um de nós. Beijinhos para todos e tenham um dia muito abençoado na presença de Deus. Amém.